Olá, professores, sejam todos muito bem-vindos aí ao nosso terceiro dia da Semana de Planejamento do PEI, né? Do Programa Ensino Integral. Espero que vocês tenham aproveitado bastante os dois primeiros dias, né? Que foram mais, assim, conceituais, né? A gente trabalhou aí os princípios e as premissas e hoje a gente vai colocar aí uma parte mais prática aí dos aprendizados do PEI, tá bom? Eu sou a Gisele Teles, como vocês já sabem, né, formadora aqui da EFAP. Hoje eu estou vestida com uma blusa rosa de gola alta, uma calça jeans, uma sapatilha bege, tenho a pele clara e estou com o cabelo novamente aí de rabo de cavalo. Quem vai apresentar essa formação hoje aqui comigo é a formadora também daqui da EFAP dos anos iniciais, Débora Spirandelli. Débora, seja muito bem-vinda. Obrigada, Gi. Olá, professores e professoras, tudo bem? Eu sou Débora Spirandelli, formadora EFAP. É um prazer estar com vocês. Minha autodescrição: estou de uma blusa vermelha, sou loira, pele branca, uma saia azul, uma sandália amarela. Vamos lá, Gi? Vamos sim, Débora. Então, pessoal, como eu falei para vocês, a gente vai relembrar aí um pouquinho o que a gente trabalhou nesses primeiros dias, né? Então, na tela, por favor, produção slide 3, a gente tem a agenda, né? O primeiro dia, a gente viu o modelo pedagógico, os 4 princípios do modelo pedagógico. No segundo dia, que foi ontem, a gente viu o modelo de gestão. E hoje, a gente vai ver a agenda, que é uma parte aí um dos instrumentos de gestão, né, do modelo de gestão, e alinhamentos, tá? E amanhã não, e segunda-feira, a gente vai ver o PDCA e o checklist. Como eu fiz ontem, né? Pode voltar a tela para mim, produção. Como eu fiz ontem com vocês, vamos tentar relembrar então quais foram aí as 5 premissas do modelo de gestão que a gente viu ontem, tá bom? Então eu vou dar também 2 minutinhos aí para vocês colocarem no chat pra gente, para ver se vocês lembram quais eram essas premissas. Essas premissas a gente vai ver que ela tá totalmente interligada aí com principalmente a agenda, tá bom? Mas o alinhamento também que a gente vai ver. Então 2 minutos, produção.
Voltamos então, professores, obrigada pela contribuição de todos aí, foi bastante enriquecedora. Eu vou ler algumas aqui então. A professora Eveline comentou sobre a replicabilidade, que é uma das premissas sim que a gente trabalhou no modelo ontem de gestão. O professor Luiz Carlos, formação continuada. A professora Kátia colocou corresponsabilidade, 3 coraçõezinhos. A professora Maria colocou protagonismo. Enfim, vocês contribuíram bastante. Débora, tem alguma contribuição aí? Tem. A professora Santa colocou corresponsabilidade, protagonismo, replicabilidade, formação continuada e excelência em gestão. Muito bem. Então, a professora Sandra, que você falou? Santa, ela contemplou aí as 5 premissas e eu vi que vários outros professores aqui também conseguiram escrever as 5, né? Foram essas mesmo que a Débora acabou de falar pra gente. E é muito importante a gente pensar nessas hoje, principalmente na corresponsabilidade, que a gente vai ver que tem muito a ver com a agenda e com o alinhamento, e a excelência em gestão, né? Que é o que a gente visa alcançar aí no final de todo o processo, tá bom? Então, muito bem. Então, vamos voltar aqui para o slide. E hoje a gente vai falar, como eu falei para vocês, de agenda e alinhamento. Então vamos para o objetivo da formação de hoje, né? O objetivo da nossa formação é compreender a relevância das agendas para a organização dos tempos e espaços da escola e analisar o resultado, né, os impactos, enfim, do funcionamento da escola nas reuniões de alinhamento. Então, como eu falei no início, mas vou reforçar aqui, hoje a gente vai trabalhar principalmente aí com os assuntos relevantes para a organização do cotidiano da escola. Então, a gente vai para uma parte aí mais prática, né, do que a gente consegue trabalhar no PEI. Ontem e anteontem foi uma parte mais teórica, mais conceitual, que deve permear aí todas as ações nossas no programa Ensino Integral ao longo aí do ano letivo. Hoje é o prático, tá bom? Então, muito bem. Para começar, eu vou fazer mais uma perguntinha para vocês, antes de passar para o próximo slide. A perguntinha a gente vai falar primeiro de agenda. Então, para que serve uma agenda? Né? Para que ela serve quando a gente usa uma agenda? 3 minutinhos também no chat.
Voltamos novamente, professores. Muito obrigada aí pela contribuição de todos. Vocês estão bastante participativos, isso é muito importante para a gente. E eu vou ler aqui algumas contribuições então, de alguns professores. A professora Fátima, ela colocou organizar meus horários das atividades, os compromissos. A professora Nayara, para administrar o tempo. A professora Paula, anotar tudo que é relevante para o nosso trabalho de dia a dia. A professora Zoraide, agenda serve como padrão de organização e planejamento. A professora Ana Cláudia, para gerenciar o tempo na escola. E a professora Gláucia, organizar e ter uma visão ampla do que pode ser alcançado no dia a dia. Então, organizar tempo, gerenciamento de atividades, né, administrar as situações aí da escola. Todo mundo colocou informações relacionadas a esse sentido, principalmente à organização e ao planejamento. Débora, tem mais alguma contribuição? Tem, o pessoal está contribuindo bastante, tem coisas muito interessantes. O professor Ábido, eu não sei bem se é esse o nome. Não tem problema. Ele colocou, com uma agenda ou planner, você também pode administrar melhor seu tempo, estabelecer metas, gerenciar suas tarefas, projetos e ter mais facilidade ao definir prioridades de trabalho e da vida pessoal. Nossa, muito boa a resposta. Parabéns, professor. Sim, bem completa, né? Sim, sim. Então, gente, a agenda, ela é extremamente importante mesmo. E aqui a gente tem, então, os objetivos da agenda, que foi praticamente o que vocês já contemplaram, né? Mas só para constar, então, no próximo slide, o objetivo é justamente isso que vocês falaram. É descrever, né, alguma situação, datar essa situação, né, para a gente se organizar e, principalmente, socializar. Né? Aqui, eu vou falar especificamente agora da agenda da escola. Né? É muito importante a escola ter uma agenda para ela conseguir colocar, né, todas as informações importantes, não só para os professores, mas para os estudantes, mas para os pais, né, para toda a comunidade, para um supervisor que vai chegar na escola, para ele já saber mais ou menos, né, qual que é o plano da escola e assim por diante. Então, essa socialização, essa agenda, ela tem que estar localizada num lugar em que todo mundo consiga acompanhar a semana de prova, se a escola tiver definido que vai ter uma semana de prova, quando que vai ser alguns alinhamentos, as visitas pedagógicas, se a escola for fazer alguma visita pedagógica, certo? As reuniões de pais, quando começa e quando termina um bimestre, são informações importantes para toda a comunidade escolar, certo? Não só para o professor, para o gestor ou para o estudante. Então, é muito importante que essa agenda, ela seja socializada, certo? Ela serve também para socializar aí as informações da escola, certo? A organização escolar. Mas, a gente não tem só a agenda da escola, essa especificamente que eu estou falando, né, é a da escola, mas a gente tem 3 tipos de agenda, que a gente pode ver aí no próximo slide. Então, no programa Ensino Integral, a gente consegue trabalhar com a agenda da escola, com a agenda dos profissionais, alguns professores comentaram aí um pouquinho, né, do que deve conter aí na agenda dos profissionais, e a agenda dos estudantes, certo, Débora? Isso mesmo. A agenda dos estudantes é super importante, principalmente nos anos iniciais, porque é a comunicação dos pais com a escola e a organização do aluno também. Sim, isso é verdade. Então, vamos começar falando um pouquinho da agenda da escola, já falei para vocês, mas eu quero só mostrar um exemplo, né? E quem que deve montar essa agenda, quem é o responsável, quem valida e tudo mais. Então, pessoal, slide 7, por favor, produção, na tela. E aí eu vou mostrar para vocês. A gente tem aqui essa agenda, esse é um exemplo de agenda, na verdade aí esse é um print do Excel que a gente fez, que é uma das formas que a gente pode ter essa agenda da escola. A responsabilidade de criar a agenda da escola é do diretor, tá? E quem valida essa agenda que foi criada é o supervisor de ensino, tá? O que a gente descreve, então, nessa agenda aí, né? A gente pode colocar todos os eventos importantes para a escola. Então, as comemorações cívicas, as avaliações em larga escala, por exemplo, Saresp e tudo mais. Quando que vai ser a culminância da eletiva, né? O conselho, os bimestrais já definidos, né? É interessante a gente casar essa agenda da escola, claro, com as datas já oficiais, né? Do calendário da SEDUC e assim por diante. Volta aqui para mim, produção. Como eu falei para vocês, ela é importante que seja socializada com todo mundo. Então,
a gente sugere duas opções, né? Que vocês tenham uma agenda fixa, seja numa parede, né? Usar aquela tinta de lousa, enfim, que dá para ir mudando aí as datas e tudo mais. E que esteja num ambiente, num lugar que todo mundo consiga acompanhar. Então, o pai, quando vai levar a criança na escola, consiga dar uma olhada nessa agenda, né? Para saber o que vai ter, quando que vai ser a reunião e tudo mais de pais. É importante isso. Mas talvez também seja importante a gente ter essa agenda, ou somente, né? Enfim, aí fica a critério de cada escola, isso é apenas sugestão, num formato digital, né? Que ela seja editável, que seja compartilhada com um link, enfim, com todo mundo. Então, a gente sugere, no caso fixo, né? Aí fica a critério de cada um. Eu sei que cada unidade escolar tem ideias, né? Criatividade, assim, em cada agenda fixa tão bonita, né? Uns paredões e tal. Mas a gente também sugere, por exemplo, como algumas ferramentas para construir a agenda no modo virtual, o Microsoft Teams, né, que a gente tem, da Seduc, ou o Google for Education, a gente tem a parte do Google Agenda, que também ajuda bastante aí nesse sentido, né, de construir uma agenda para todo mundo que consiga acessar. E a gente também tem aí o Excel, que foi essa fotinho que a gente mostrou aí, é um print, a gente tem alguns modelos no próprio Excel, né, que a gente consegue escolher alguns e também colocar aí as informações importantes e compartilhar. São algumas sugestões. Quem tiver alguma outra sugestão, né, alguma escola que já trabalha de alguma outra forma, fique à vontade para colocar aqui no chat que a gente dá uma olhadinha daqui a pouco e recupera aí essas informações, tá bom? Mas basicamente a agenda da escola é isso. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a agenda dos profissionais. Então, no próximo slide, slide 8, por favor, a gente tem aqui um exemplo de uma agenda dos profissionais e, nesse caso, a gente já colocou, por exemplo, um exemplo da Google Agenda, né? Uma agenda virtual feita aí pela ferramenta da Google. Então, qual que é a ideia? A agenda dos profissionais é a agenda que os profissionais da educação têm que produzir, né? E vão ser validadas também para outra pessoa. A agenda da escola a gente viu que é o diretor ou responsável. E no caso dessa aqui, essa agenda ela pode ser elaborada pelos professores. E quando elas forem elaboradas pelos professores, ela vai ser validada pelo PCA, certo? Que é o professor da área, né? O coordenador da área. A agenda do PCA, do professor coordenador de área, ela vai ser validada pelo PCG, pelo coordenador geral, né? E a agenda do PCG e do vice-diretor vai ser validada pelo diretor. Ou seja, todos os profissionais da escola é muito importante que tenham uma agenda também. Ah, mas o que eu vou colocar nessa agenda? No caso dos professores, por exemplo, é muito importante a gente colocar a grade horária, né? Já planejar o que vai ser dado em cada aula. Então, ajuda bastante. O horário, né, de estudo, qual que vai ser o horário dos alinhamentos que eles vão fazer, quando que vai ter a TPCG, quando que é o dia da TPCA e assim por diante. Então, essa agenda específica não é mais aí para os eventos gerais da escola, né? É mais específica aí para ajudar a gerenciar, a organizar a vida dos profissionais, tá? De cada área. Por isso que talvez essa, no caso, seja bem interessante não ser fixa, né, no papel, mas, claro, também se as escolas preferirem, e talvez colocar aí num ambiente virtual, né, que seja fácil aí o acompanhamento pelo PCA, pelo PCG, do andamento dessa agenda. A agenda dos profissionais, cada escola determina de quanto em quanto tempo, né, qual é o prazo estipulado para ela ser elaborada. Então, tem escola que o PCG e o PCA falam assim, não, eu quero essa agenda que vocês me mostrem, que os professores me mostrem logo no início de cada mês. Então, é uma agenda mensal. E aí, os professores preparam, planejam aquele mês, né, e aí esse mês é validado aí pelo PCA, por exemplo. Tem escolas que preferem observar o planejamento bimestral de cada professor. Então, aí é uma agenda bimestral e ele é entregue aí para o PCA, por exemplo, né? Bimestralmente, ele valida e aí é seguido o bimestre. É muito importante essa agenda, principalmente também para os profissionais conseguirem se localizar, né? Tendo a agenda de todo mundo, a gente sabe o professor em que sala que está, o que ele está dando. Ah, aquele professor faltou. Ah, então o que ele ia dar nessa aula? Para a gente conseguir se planejar, certo? É muito importante aí a agenda de todos os profissionais. Eu peguei aqui o exemplo dos professores para ficar mais fácil aí para todo mundo, mas todas as outras seguem essa mesma lógica. Tudo bem? Então tá bom.
Novamente, se vocês trabalham com alguma outra ferramenta, no caso das agendas dos profissionais, por favor, compartilhem aqui no chat. Mesmo que a gente não leia agora, vocês mesmos vão estar lendo, né? Então é bem interessante aí compartilhar essas ideias com todo mundo, tá bom? Agora, a gente vai então para a agenda dos estudantes. A agenda dos estudantes, a Débora já comentou um pouquinho, né, que no caso dos anos iniciais, ela é muito importante aí que os alunos vão estar aprendendo a se organizar. E no caso dos anos finais e do ensino médio, essa agenda, ela é muito importante, principalmente para a organização. Os alunos já têm uma noção maior da organização, né, mas conseguir administrar o seu próprio tempo. O professor de tutoria, ele ajuda bastante o aluno nesse sentido, mas nos anos finais e ensino médio, quem ajuda a construir a agenda do estudante é o componente orientação de estudos. É lá que eles começam a aprender a construir uma agenda. A gente tem o slide 9 que mostra aí, né, uns desenhos de como pode ser essa agenda do estudante. No caso do estudante, o ideal seria uma agenda, né, de papel mesmo, um caderno, enfim, uma agenda como a gente está acostumado, para eles já irem se adequando. Mas a gente sabe como a gente tem vários adolescentes, né, que gostam de tudo tecnológico e tudo mais, então nada impede também de eles terem a agenda deles também num Google Agenda ou num aplicativo específico aí do celular. O mais importante é que eles gostem de usar essa agenda e eles usem, seja útil para eles, né? Não seja uma tarefa a mais, mas eles consigam realmente administrar o tempo deles, colocar entrega de provas, entrega de projetos, quando a grade horária e tudo mais. Tem algumas escolas da PEI que elas não têm classe ambiente, né? Algumas têm classe ambiente, então cada professor tem uma sala, e tem algumas que não, que aí é o professor que vai em cada uma sala e cada sala é de uma série ano. Nessas escolas também, por exemplo, o que pode ser feito é uma agenda adicional, que é a agenda da classe. Essa agenda de classe, ela pode ser elaborada, por exemplo, pelos líderes de turma, né, que vocês vão ver mais pra frente aí como funciona direitinho. E aí, em cada sala, por exemplo, pode ter uma agenda da classe mostrando qual que é a programação, né, o horário de cada turma, a semana de provas, quando que vai ser a semana de recuperação, os feriados, enfim, os projetos, as festas, os feriados, enfim, tudo que for interessante para aquela turma, aquele estudante saber, seria interessante colocar nessa agenda aí que a gente chama de agenda da classe, né? Mas a agenda do estudante como um todo é essa que eu comentei com vocês agora. Tudo bem? Então, aqui a gente encerra essa parte aí da agenda. Retomo que a agenda, ela é um dos instrumentos de gestão. Ontem a gente viu o modelo de gestão, né, as premissas dele, e a agenda faz parte aí. Se a gente tiver numa escola, uma agenda de escola bem elaborada e essas agendas de profissionais e dos estudantes também muito bem organizadas, né, a gente vai cada vez mais conseguir atingir aquela premissa da excelência em gestão. E a agenda, ela ajuda bastante, como a Débora comentou, na ideia da corresponsabilidade, certo? Na premissa da corresponsabilidade, porque aí todo mundo consegue ver o que o outro está fazendo, né, o que precisa fazer, o que vai ser cumprido, certo? Isso, certinho. Perfeito. E o interessante, Gi, que nos anos iniciais, eles estão começando a aprender, né, como montar a agenda, como utilizar a agenda. Então, é muito importante que se faça o uso mesmo dessa agenda para a rotina deles, em sala de aula, na vida escolar, e essa comunicação com os pais também. Sim, sim. Por isso que, assim, hoje a gente trouxe aí uma profissional dos anos iniciais, justamente que a gente vai fazer sempre esse paralelo. Ontem vocês perguntaram, né, como é que funciona os anos iniciais? Gente, anteontem e ontem é tudo igual. Hoje a gente tem algumas mudanças em relação aos anos iniciais e aí a gente vai sempre trazendo. Se a gente não falar nada, é porque também segue igual, tá bom? Muito bem. Agora, então, a gente vai falar um pouquinho sobre os alinhamentos. Então, próximo slide de produção, a gente tem aqui os objetivos dos alinhamentos. Primeiro, realizar reuniões periódicas, né, regulares e planejadas que conduzem à excelência em gestão e à prática da corresponsabilidade. Então, os alinhamentos eles também estão bastante alinhados a essas duas premissas que a gente viu ontem, tá? É muito importante que nos alinhamentos a gente faça planejamento das ações, né?
estabelecemos responsabilidades, né? Quem vai ficar responsável por cada ação e o cronograma, né? Seja entrega de documentos, seja daquela ação que a gente está elaborando, né? Daquele plano que a gente está desenvolvendo. Ah, vai ter um campeonato esportivo, vai ter uma festa junina, vai ter a semana de provas. Quem que vai ficar responsável por quê, por qual sala e tudo mais, quais os prazos, quais as datas. Se a gente vai envolver o clube juvenil que vai ajudar a gente de alguma forma, os líderes de turma. Enfim, nesse momento dos alinhamentos, né, que a gente define aí muitas das coisas da vida escolar da escola, tá bom? Então, a gente tem uma pergunta aqui para vocês, né? Falei demais agora, vamos dar aí um descanso, para uma interação aí para vocês. Então, slide 12 na tela, por favor, produção. Quais são os desafios para garantir os alinhamentos na escola? Então, a gente entendeu aí que os alinhamentos são importantes, né, e tal. E quais são esses desafios, então? Vou passar 3 minutinhos para vocês comentarem no chat, pessoal. Sugestão é a escola fazer um site e no site ter as salas, em cada sala anexar as agendas de cada professor e a agenda da classe ou do professor. Então aí ficariam todas organizadas e clicava aí em cada agenda e a gente conseguiria olhar e analisar todas as agendas de um ambiente bem simples, né, que é um site. Então é uma das ideias aqui.
E já acrescentando antes de voltar aí para a pergunta que eu fiz para vocês, né? A professora Priscila, ela pediu para colocar novamente o link do site lá do Ensino Integral. Então, produção, por favor, Karina, né, que cuida dessa parte aqui, se puder jogar aqui no chat daqui a pouco esse link para os professores, tá bom? Agora sim, pessoal, vamos lá para a pergunta que a gente fez. Deixa eu voltar aqui para o meu arquivo e relembrar a pergunta com vocês. Então, quais são os desafios para garantir os alinhamentos na escola? Débora, a gente tem aí alguma pergunta, alguma resposta? Temos sim, o pessoal colaborou bastante. A Pro Valéria, ela colocou manter uma boa comunicação e a conduta ética. A Pro Paula colocou cooperação, divergência de ideias. A Pro Maria, da PEI MGM, colocou estabelecer uma boa comunicação entre todos, inclusive com o bom uso da agenda. Muito bem, é isso mesmo, professores. Eu vi também que muitos colocaram a importância da comunicação. Teve a professora aqui, a professora Jaqueline, né? Cumprir com os combinados é um dos grandes desafios, né? Enfim, sim, os alinhamentos, eles têm vários desafios, mas acho que o mais complicado seria justamente esse que vocês comentaram, né? É o engajamento de todos, e uma coisa muito importante que a gente tem que pensar é que quando a gente está fazendo os alinhamentos, tem que estar muito claro qual é o objetivo, né, das coisas que a gente está definindo ali, onde a gente quer chegar e quando a gente quer chegar, né? Então, são informações que a gente sempre precisa deixar muito claro. Às vezes, em alinhamento, quando a gente faz com muitos professores, né, eles acaba ficando vago, enfim. Então, são metas que a gente sempre tem que pensar quando a gente quer trabalhar aí alguma pauta importante no alinhamento, tá bom? Muito bem. Então, antes de eu explicar aí os alinhamentos horizontais e verticais, eu queria fazer um link com o PDCA. Os professores que já são das PEI já conhecem, né, o que é o PDCA, a metodologia do PDCA, mas os que não são, então eu vou falar rapidamente hoje e a gente vai super destrinchar esse PDCA na segunda-feira, então não se preocupem. Produção na tela, então, slide 11 agora, por favor. Isso, obrigada. E qual que é a lógica, então, dessa metodologia do PDCA e como que a gente associa ao alinhamento? Isso é muito interessante vocês pensarem, professor, que PDCA é plan, vem do inglês, né? Planejar, o D é do, de fazer, o PDC, o check, né? De verificar, e o A de act, de agir, certo? Então, a ideia é a gente, no alinhamento, a gente planeja. Então, vamos fazer um exemplo aqui. Por exemplo, a gente está no alinhamento aí de ATP-CG, e aí vocês decidiram, a gente teve uma ideia que a gente vai criar um campeonato esportivo na escola, tá? Então, a gente vai planejar esse campeonato. Como que vai ser? Onde que vai ser? Quando que vai ser esse campeonato? Quem vai ser o responsável por esse campeonato? Como que vão ser determinadas as equipes? Quais os critérios e tudo mais? São coisas que a gente tem que organizar no alinhamento, né? Então, por exemplo, vamos supor que nesse caso a gente decidiu que o professor de educação física vai ser o líder, aí, o responsável por essa ação, mas que ele vai contar com a ajuda dos líderes de turma que vão ajudar os líderes de turma vão trazer para o professor de educação física quais são as equipes que vão participar aí de cada atividade esportiva aí que vai ter. Certo? Então vai precisar dessa ajuda aí dos líderes de turma. E aí eles vão pensar também nos critérios que vai ser colocados para selecionar esses estudantes. Certo? Supondo que a gente tem esse problema. Então, a gente está planejando o quando, onde, quem e tudo mais. Quando a gente for para a parte prática, né, que já vai ser o D, volta lá no slide de produção, por favor. Então, a gente está no P, né, agora a gente está no D, no fazer, na execução. Então, os líderes de turma, por exemplo, vão fazer uma reunião com o diretor, o diretor é o responsável pelos líderes de turma, né, no PEI. E o diretor vai explicar para os líderes de turma que vai ter esse campeonato, que é interessante eles conversarem com os estudantes para estabelecer esses e esses critérios e tal, para saber quais são os estudantes que vão participar do projeto e tudo mais. E aí, quando os líderes de turma fazem essa reunião e vão aplicar isso em cada uma das suas salas para escolher as equipes, o professor de educação física que estava responsável, né,
ele acaba acompanhando, né, essas etapas aí do processo para depois receber as equipes, enfim, para montar aí lá o cronograma lá do campeonato. E ele percebe que em uma sala lá, por exemplo, um líder de turma tentou fazer as coisas e deu uma briga, os estudantes começaram a brigar entre si, porque todo mundo queria participar, não quis seguir o critério e tal. E o professor, então, como ele era o líder, ele estava acompanhando, então ele já está na etapa de verificar se o que foi planejado, que está sendo executado, está dando certo. E ele está acompanhando e está checando que não deu certo. Por exemplo, no 7º ano não funcionou, ou a ideia que eles planejaram. E aí ele traz de novo aí para a reunião, né, para um próximo alinhamento com todo mundo, ou até mesmo com o diretor, né, e fala, olha, eu acho que da próxima vez que a gente for criar esse campeonato, a gente tem que tirar essa etapa aqui que não funcionou, porque deu briga lá no 7º ano, por exemplo. Ou então, gente, eu acho que a gente tem que só mudar esse critério agora para não ter mais brigas, já que a gente ainda não aplicou isso no ensino médio. E aí já refaz, já planeja novamente com os estudantes e com os professores em ATPCG, aí executa novamente, verifica se desse caso, né, se teve esse ajuste, funcionou, e se funcionou, age novamente. Se não funcionou, aí verifica o que tem que ser ajustado novamente e vai nesse ciclo. PDCA é isso. A gente planeja, a gente executa, a gente verifica se deu certo a ação, se não deu certo, a gente modifica o que tem que ser modificado e tenta novamente, certo? Essa é a lógica do PDCA e eu tentei explicar aí como é que essa lógica a gente consegue encontrar no alinhamento, que é o que a gente vai ver agora, tá? Mas esse PDCA, a gente usa essa metodologia em vários processos do PEI, que é o que a gente vai ver segunda-feira, tá bom? Muito bem. Então, como eu falei para vocês, no alinhamento a gente tem o alinhamento vertical e o alinhamento horizontal. A grosso modo, se quiser deixar no slide de produção, slide 13, por favor. A grosso modo, a gente pode dizer que o alinhamento horizontal é aquele alinhamento que a gente faz com os profissionais que têm a mesma função que a gente. Então, eles se alinham para definir quais as habilidades, por exemplo, eles vão trabalhar no projeto interdisciplinar do primeiro bimestre, por exemplo, certo? Então, é um alinhamento horizontal que se faz. Os PCAs, os professores coordenadores de área, eles vão se alinhar para definir como que vai ser trabalhado aí os itinerários formativos no ensino médio, ou como que vai ser feita a recuperação em cada área. Então, também é um alinhamento horizontal. O trio gestor, por exemplo, ele se organiza entre si para resolver questões administrativas da escola, certo? Então, também é algo horizontal. Agora, no caso do alinhamento vertical, ele ocorre quando existe, basicamente, para tentar ser didática, uma demanda. Então, por exemplo, os professores, eles precisam entregar a agenda aí até, sei lá, o dia 1º de março para o PCA. Né? Então, eles precisam planejar essa agenda, por exemplo, aí do mês de fevereiro e entregar até o dia 1º de março. Mas eles nem sabem como faz essa agenda direito. Então, eles vão ter um alinhamento vertical com o PCA, que vai explicar para eles, olha, a gente aqui vai usar esse tipo de agenda, tal, é importante vocês colocarem isso e aquilo, e bababá. E eu gostaria que essa agenda fosse entregue para mim até o dia 1º de março, certo? Então, é um alinhamento vertical, porque é uma demanda, né, que está sendo pedida aí, e aí os professores, entendendo o que tem que ser feito, fazem e entregam para eles, certo? Então, essa é a ideia do vertical. Então, sempre que envolver uma demanda, a gente usa alinhamento vertical, e quando a gente quiser alinhar alguma coisa, algum assunto que tenha comum, né, que não demande prazos e tudo mais, a gente trabalha com o horizontal. É mais ou menos isso, a gente tem outros exemplos aqui para ficar mais claro para vocês, tá bom? Então, vamos lá agora para o próximo slide. Então, a gente tem aí, né, vamos falar primeiro dos alinhamentos horizontais. Então, aí tem uma figurinha aí com linhas horizontais. E aí a gente tem alguns alinhamentos no próximo slide do diretor. Lembrando, pessoal, que todo mundo, né, todos os profissionais aí da escola, eles vão ter tanto alinhamentos horizontais como alinhamentos verticais. Aí depende do que está sendo trabalhado. Então, por exemplo, para validar a agenda da escola, né, que era a responsabilidade lá do diretor, tem um alinhamento horizontal com o supervisor para ele validar para ver se está tudo certo. Certo? Então, um alinhamento horizontal. Para, por exemplo, validar o plano de ação da escola, né, que o diretor tem que produzir, enfim, tem um alinhamento horizontal para essa validação, não para a produção, para validar se o que foi feito ok, né, com o supervisor e com o PCNP, por exemplo.
E no caso das questões pedagógicas, como eu falei para vocês, né, ou questões administrativas da escola, o diretor ele vai ter sempre um alinhamento aí com o vice, com o PCG, né, o trio gestor, para tentar resolver aí essas questões, certo? Então, exemplos aí de alinhamentos horizontais do diretor, que ele participa. No próximo slide, a gente tem exemplos de alinhamentos na horizontal do vice-diretor. Isso, então, assim como a gente viu no outro, né, a gente tem esse alinhamento para as questões, por exemplo, pedagógicas e administrativas entre o trio gestor, que é essa linha laranja, e o vice, ele também é o responsável no PEN pelo projeto de vida, né? Então, ele alinha diretamente com o professor do projeto de vida, né, que é um professor da parte diversificada, mas como o projeto de vida é um componente que também envolve a parte de habilidades do currículo e tudo mais, é muito importante que esse alinhamento também seja realizado com o professor coordenador geral, o PCG, certo? Então, o vice alinha com o PCG, com professores da parte diversificada e também ele alinha aí com o trio gestor. Exemplos, né, gente? O vice, ele também alinha, pessoal, só um parênteses agora aqui, é na tutoria. Só que aí é um alinhamento direto, né, não é uma coisa coletiva, com cada par, né, com cada professor aí que trabalha na tutoria. Então, é um professor, é um PCA, é o PCG, todo mundo trabalha como tutor, né, no PEN. Então, ele também tem aí esse alinhamento direto, tá bom? Próximo slide, a gente vai ver agora os alinhamentos, né, do PCG. Então, o PCG, ele alinha com o vice e com o diretor pelas questões pedagógicas e administrativas. Ele alinha com o vice e com os professores da parte diversificadas, por exemplo, aí para alinhar o projeto de vida. E ele alinha com o PCA, por exemplo, com os PCAs, né, para definir, por exemplo, as pautas do ATPCG e o ATPCA, que é sempre interessante que elas tenham uma continuidade, né, uma interligação, tá? Então, ações formativas também da parte diversificada, a gente trabalha aí nesse alinhamento do PCG com o PCA e assim por diante. Então, são alinhamentos horizontais. No caso do PCA, no próximo slide, a gente tem também, então, PCA ele alinha com o PCG, ele alinha entre os PCAs, né, da área de linguagem, de matemática e ciências da natureza, ciências humanas e sociais aplicadas, por exemplo, aí questões do itinerário formativo, né, recuperação, como eu falei para vocês. E o PCA, ele também alinha diretamente aí com os professores da Base Nacional Comum Curricular, por exemplo, nas demandas do ATPCA, né, nas ações formativas relacionadas aí ao currículo, ao acompanhamento do guia de aprendizagem e assim por diante. E por fim, a gente tem também na unidade escolar o alinhamento horizontal dos docentes, né? Então, é o que a gente já viu, o PCA alinha com os docentes, mas os docentes, né, eles alinham também com os docentes da parte diversificada. Então, os professores da Base Nacional Curricular Comum, eles também alinham com os professores da parte diversificada, principalmente aí as demandas específicas relacionadas, por exemplo, ao projeto de vida, à tutoria, para ver se está alinhado, né, com o que está sendo dado aí na base comum, né, com os itinerários formativos e assim por diante. São só sugestões do que pode ser alinhado nesse sentido horizontal, tá bom? Observem que todos esses exemplos que eu passei para vocês não tem nenhuma demanda, né? Ah, não, mas é importante que o professor de projeto de vida coloque ali as habilidades, né? Então, se tem essa demanda, tem que estar lá no plano de eletivas, na ementa, as habilidades do currículo. Então, isso já é uma demanda. Então, isso já é um alinhamento vertical. No caso aqui, é uma conversa que a gente está tendo, né, de igual para igual, né, entre os pares, para tentar resolver aí as questões, né, da escola, tá bom? Agora, a gente vai ver então alguns exemplos do alinhamento vertical, tá bom? Então, no próximo slide, a gente tem aí as linhas na vertical, né, para frisar o que a gente vai trabalhar. E aí, um exemplo, por exemplo, o dirigente regional de ensino, no slide próximo, produção, ele, por exemplo, ele tem lá uma demanda que ele tem que passar para a escola, né, para todas as escolas relacionadas, enfim, sei lá, com alguma resolução SEDUC ou alguma coisa assim. Então, ele vai passar para o supervisor de ensino e para o PCNP da diretoria de ensino, que por sua vez vai passar, né, o que for necessário para o diretor, e o diretor, por sua vez, vai passar a informação que for importante aí para o PCG e para o vice-diretor, certo? Então, esse seria um alinhamento na vertical, né, uma demanda na vertical.
Por exemplo, entrega de documentos, né, de gestão, quando que tem que ser entregue o plano de ação, o programa de ação, como que funciona, né? Então, cabe aí ao supervisor, por exemplo, explicar para o trio gestor, né, como funciona. A gente tem aí esse exemplo no próximo slide. Não, no próximo ainda não, mas vamos ver o próximo para vocês terem uma ideia. Nesse aqui, por exemplo, tem um alinhamento vertical do vice-diretor com o professor de projeto de vida. Aí, nesse caso, ele vai dar orientações relacionadas aí sobre qual é a importância, né, de trabalhar o projeto de vida, associado aí também à ideia das tutorias e tudo mais, já que o vice é responsável tanto pelo projeto de vida quanto pela tutoria. O PCG, por exemplo, ele pode trabalhar, ele vai alinhar verticalmente com os professores da parte diversificada. Isso que eu falei para vocês, das eletivas, né? Será que nas ementas está contendo as habilidades do currículo? Porque não adianta aquela eletiva estar super legal e tal, mas não tem nenhuma habilidade do currículo, certo? Então, olha, pessoal, então aqui está faltando inserir, está faltando associar com o currículo paulista, por exemplo, né? Então, é uma demanda, né, na vertical, por isso que a gente fala aí que está sendo um alinhamento vertical. Esses são alguns exemplos de alinhamentos que ocorrem nas escolas. Isso que eu falei para vocês, eles servem para os anos finais e para o ensino médio. Débora, para os anos iniciais, tem alguma diferença do que eu expliquei? Gi, você explicou super bem, ficou muito claro. Nos anos iniciais é a mesma coisa. O alinhamento do diretor, vice-diretor e PCG é igual, mesma estrutura. Então, tem um slide, acho que mostra isso, né? O slide 25, produção, por favor, na tela. Então, é a mesma estrutura. O que eu falei só se repete aqui, certo? Isso, só tem uma situação. Lembrando que nos anos iniciais não tem projeto de vida, mas tem o projeto convivência. Aí, quem faz o alinhamento é o vice-diretor, PCG e o professor que faz o projeto convivência. Certo. E no vertical? No vertical é a mesma estrutura. Então, próximo slide, produção, por favor. Isso. Dirigente, supervisor e PCNP, diretor, vice-diretor e PCG, PCA. E continuando, isso. No alinhamento vertical ainda, continuando, o PCG alinha com os professores da parte diversificada, os especialistas, que por sua vez com o PCA, já com os referências e os colaborativos. Muito bem. Pessoal, tudo isso que a gente falou agora tem também lá no site, né, um caderno específico para os anos iniciais e também, se não me engano, é o caderno PPP, Procedimento Passo a Passo, que explica esses alinhamentos também redigidos certinho, quem quiser depois dar uma olhada, tá bom? Agora, vamos aí praticar um pouquinho, né? Então, vou fazer um estudo de caso aqui com vocês, a gente vai colocar uma situação, né, que hipoteticamente pode ocorrer em uma escola e vocês vão tentar pensar qual o alinhamento que pode ocorrer nesse sentido, que alinhamento que a gente faz, tá? Então, na tela, produção, a perguntinha. Para que um professor de projeto de vida recém-chegado ao PEI desenvolva as ações pedagógicas previstas, é importante realizar alguns alinhamentos. Quais alinhamentos são necessários? Antes de eu passar para vocês, volta aqui, produção, por favor. Só uma coisa, esse estudo de caso, Débora, ele serve também para a gente trabalhar nos anos iniciais? Então, aí, nos anos iniciais, nós vamos fazer a seguinte questão. Para um professor recém-chegado, na questão de projeto de convivência, né? Porque não tem projeto de vida. Certo. Nos anos iniciais. Então, seria a mesma pergunta, só muda projeto de vida como projeto de convivência. De convivência, isso. Então, tá bom. Então, pessoal, vou deixar na tela 2 minutinhos para vocês pensarem nessa resposta. Lembrando, então, que professores que estão assistindo a gente e são dos anos iniciais, considerem, ao invés de projeto de vida, projeto de convivência na pergunta, tá bom? 2 minutos.
Voltamos, professores, obrigada pelas contribuições. Eu vi aí que vocês realmente prestaram atenção, né, em tudo que a gente estava explicando. Nesse caso, como eu entendi que muitos colocaram como alinhamento vertical, né? Porque a gente colocou na pergunta aí que é um professor recém-chegado numa PEI, né? Para saber aí como funcionam as demandas e tudo mais. Então, seguindo esse raciocínio, está correto aí o que vocês colocaram, que é alinhamento vertical. O nosso gabarito aqui, a gente colocou o alinhamento horizontal, porque a gente considerou que o professor já é de projeto de vida, então ele só chegou na PEI, mas ele já sabe trabalhar no projeto de vida e tudo mais. Então, ele tem que alinhar horizontalmente, né, algumas funções com o vice-diretor, como muitos aí colocaram, né, porque é ele o responsável pelo projeto de vida, mas sempre passando pelo PCG por conta das habilidades, tá bom? E o slide 29, ele mostra esse gabarito para vocês. No caso dos anos iniciais, o que muda isso é o quadradinho azul. Ao invés de professor de projeto de vida, que vai alinhar com o PCG e com o vice, é o professor de projeto de convivência, certo? Mas, claro, como vocês falaram, né? Se ele acabou de chegar, às vezes tem algumas coisas que ele precisa preparar e que ele não sabe, então sim, também a gente pode considerar aí, no caso, um alinhamento vertical nesse sentido. Tudo bem? Muito bom, agora a gente vai fazer o último estudo de caso de hoje, para a gente fechar aqui essa formação. Próximo slide, então, produção, é o estudo de caso 2. Então, a gente tem lá, um professor de eletiva encontra a sala bagunçada após a realização do clube Dança de Rua e informa o PCG sobre essa situação. Considerando o que você compreendeu sobre alinhamentos, qual seria o procedimento mais adequado para solucionar essa situação? O que o professor de eletiva tem que fazer, então, para tentar resolver esse problema? Certo? Eu vou dar 2 minutinhos para vocês aqui no chat, mas antes, Débora, esse estudo de caso a gente também consegue adaptar para os anos iniciais? Não, nesse caso, eletivas não se aplica para os anos iniciais. Porque não tem eletivas, né? Não, isso? Não tem. Então, professores de anos iniciais só vão assistir agora, tá? Não precisa responder no chat. E os professores dos anos finais de ensino médio, então, tentem resolver aí esse estudo de caso. 2 minutinhos. Voltamos então, professores. Obrigada pelas contribuições. Teve várias participações e várias respostas bem interessantes. Só para tentar uma coisa, teve alguns professores que falaram, conversar diretamente com o professor, né? Alinhamento horizontal professor com professor, tudo bem.
tudo bem, só que a pergunta, ele já está falando que ele informa o PCG dessa ação, né? Que ele chegou lá e a sala estava bagunçada. Então, não tem como fazer esse alinhamento mais horizontal professor com professor, tá? No caso da resposta, a gente tem um alinhamento horizontal, porque ele vai falar com o PCG ele vai falar diretamente com o diretor ou o vice-diretor, no caso horizontalmente. Por que ele vai falar com o diretor e o vice-diretor sobre isso? Porque quem cuida dos clubes juvenis, a responsabilidade é do diretor. Se ele não está, conversa com o vice-diretor. Então ele vai falar horizontalmente com o vice-diretor e o diretor, que por sua vez vai falar verticalmente com esse clube específico, certo? Esse clube juvenil que estava bagunçado e tal, para eles não repetirem isso aí nas próximas aulas. Essa é a ideia. A gente tem uns slides que mostram graficamente isso que eu fiz aqui mimicamente para vocês. Então, próximo slide de produção, por favor. Então, ó, a gente tem aqui o docente, né, de eletivas que reclamou para o PCG, isso já é dado na questão, né? Então, o PCG, ele vai alinhar com o diretor. Ah, por que ele não vai falar direto com o professor? Porque, nesse caso, quem cuida dos clubes juvenis é o diretor. Então, ele vai direto para o diretor e o vice. E o próximo slide... O diretor recebeu a informação do PCG e ele verticalmente vai falar para o presidente do clube dança de rua. Falou, olha, assim não dá, né? O professor reclamou, vocês têm que maneirar e tudo mais, deixar organizado, certo? Então, essa é a ideia. Aqui, esse estudo, ele fecha bem aí esse exemplo de que a gente pode ter, sim, horizontais, como também verticais. Para a gente não estourar o tempo, pessoal, queria já fechar com vocês aqui. A avaliação não funcionou, né, ontem e anteontem, e a gente descobriu que um dos motivos é por conta do número de acessos. A gente tem mais de 8.000 professores aqui ao vivo, então não tem, o formulário não suporta. Então, eu não vou passar o slide, mas quem quiser depois reassistir, aos poucos, aí vocês irem acessando, vocês vão conseguir ter acesso ao formulário, tá bom? Por isso que estava dando erro. Novamente, slide 34 na tela, produção, por favor. Vou deixar aqui para vocês o link, né, e o QR Code do site da EFAP, do Ensino Integral, onde vocês vão encontrar os cursos, os cadernos que eu falei. Já foi jogado no chat para vocês anteriormente hoje. E só para fechar, alguém perguntou se a gente tem um modelo no site, né, da agenda. Não, por quê? Porque a agenda cabe a cada unidade escolar criar a sua, é personalizada, tá? Então não existe um modelo específico. A gente deu algumas sugestões, vocês colaboraram com muitas outras, mas a gente não tem um modelo específico para fornecer, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da formação de hoje e a gente volta aí na segunda-feira com a última parte aí dessa parte mais prática aí do PEI. Muito obrigada, Débora. Foi um prazer estar com todos vocês e até a próxima. Até, tchau, tchau, gente. Tchau.